estou aqui, Sérgio Moro, e agora a gente vai bater papo, tentar entender um pouquinho da questão da mentira, e é lógico que a gente vai esbarrar no cenário político que a gente está vivendo. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio Samuel Sabino, que é bioético, é filósofo. Vamos filosofar e tentar entender o que acontece. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Boa tarde. Eu queria começar, já que o nosso tema central é a mentira, entendendo. Há muitas vertentes que dizem, e eu já vi muitas literaturas afirmando que todos nós mentimos. Isso é verdade? É verdade. Conta mais pra gente. Antes da gente começar a pensar se a mentira é boa ou má, no sentido de dar valor para ela, era importante a gente pensar na mentira em si mesma, ou dizer que ela tem valor em si mesma. Ou seja, por que a natureza humana tem mentira ou propõe a mentira nas condutas? E aí a gente pode considerar que a mentira é uma condição natural da existência e que, por sua vez, é alimentada pela imaginação. Agora, qual seria o propósito da mentira na existência humana? Ela tem um propósito. E aí, quando você lança o propósito dela, você aplica ela na conduta, aí você pode mensurar se é para o bem ou para o mal. E aí a gente começa a trazer o discurso da ética. Então, mentira em si mesma não é nem boa e nem má. Eu queria deixar claro que aqui a gente não está discutindo a questão bíblica da mentira, porque daí se a gente fosse explicar por que a mentira surge biblicamente, a gente saberia a explicação. Mas a gente está fazendo aqui uma discussão filosófica para chegar até a ética e tentar entender o que acontece com a sociedade, com as empresas e até mesmo com a política. Então eu queria que você começasse também explicando para a gente. Você entende que é quase impossível não mentir? Explica para nós. Eu penso que a mentira é quase que um mecanismo de defesa, para o bem ou para o mal. Agora, antes de eu dizer exatamente o que é a mentira, eu queria considerar 3 éticas para dar uma base, para depois a gente lançar a mentira, tá? Para o bem ou para o mal. Eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de ética. A primeira ética, a menos nobre, aquela que pensa em si mesma, ou em si mesmo, ou no menor grupo de pessoas. Ela sempre pensa a curto prazo. Ok. A segunda ética é a ética nobre, aquela que pensa no maior número de pessoas. Ela pensa a médio e a longo prazo. Ela está a caminho da humanidade. E a terceira ética, que é a mais nobre, ela é utópica, mas ela é um objetivo. Essa ética, ela pensa no todo. Agora, essas 3 éticas, elas oscilam sempre para o fim último em preservar ou não a dignidade. E aí a gente pode convidar agora a mentira. Quando eu minto, por exemplo, para todos, se é uma mentira boa, onde vai ser bom para todos e não vai ferir a dignidade, eu posso arriscar que a mentira, nesse caso, ela não é ruim. Ela tem um propósito maior. O que é uma mentira boa? Não uma mentira boa? Imaginar. Um exemplo bem simples. Se uma mãe, se o seu filho pequeno, que tem diabetes, ele vem até a mãe e fala assim: mãe, eu quero comer um chocolate. E ela sabe que naquele momento não é bom que ele coma o chocolate. Ela vai mentir. Mas ela vai mentir não para um mal, ou não que alcance um fim último ruim para ele. Ela faz isso para preservar a dignidade dele. E essa dignidade a gente pode entender é onde vai manter a conservação, vai manter o bem-estar, a felicidade, ou seja, a dignidade. Porque se ela dá o chocolate, e se ela pode mentir, mas ela dá o chocolate, ela vai levar a um mal-estar ou vai comprometer a conservação do Mas ela também pode falar a verdade. Pode falar, sim. Agora, a questão é o seguinte: a mentira ela é ruim quando ela fere a dignidade. Esse é o ponto central. Então, a mentira não é ruim em si mesma. A mentira é em si mesma o que ela é. O problema é onde que ela vai levar. O que ela vai propor como resultado final. Se for ferir a dignidade, aí tem um problema. Aí eu preciso trazer o discurso da ética para tentar equalizar isso da melhor forma possível. Eu, particularmente, não consigo encontrar justificativas para mentira. Mas aí é uma questão pessoal e também até uma questão em como eu fui criada, de acordo com o que eu acredito na Bíblia. Agora, para a gente poder ir propriamente para o nosso assunto, eu queria compreender um pouco o que acontece hoje. A gente vê um cenário político que me chama a atenção por conta de várias coisas. E eu acho que deve ter chamado a sua atenção também. Eu conversava hoje sobre isso com a minha maquiadora. O que está sendo ferido ali é muito grande. A gente vê as repercussões do que a gente descobre agora com as delações da JBS, repercutindo no país inteiro, mostrando que todos os partidos devem estar envolvidos de alguma maneira com a Lava Jato.
Mas me preocupa muito essa falta de amizade entre pessoas, que não estou justificando o erro de ninguém, mas eu confiei em você para te contar um segredo, para dividir um segredo, algo que é nosso. Aí você pega, me liga, arma uma armadilha para mim, mente que a gente estava numa conversa e para você se safar, você quebra o nosso pacto e entrega isso para outra pessoa. Tem uma questão para mim aí que vai até além da corrupção, que é, se eu não consigo me relacionar bem aqui, como é que eu vou cuidar bem de uma empresa, de um país, de uma sociedade? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu vou responder isso com uma palavra: covardia. É uma covardia. Agora, não é uma justificativa ao erro deles, não, mas é que é estranha a situação, né? Sim, ela é covarde, né? Agora, você lembra que há poucos segundos eu disse das 3 éticas? Agora é o momento de eu aplicar elas. A primeira ética é o que predomina na política hoje. A nossa política ela é regida pela primeira ética e ela tem um problema. Agora eu vou trazer um outro cenário para a gente fundir os dois. Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe, vai dizer em poucas palavras: os meios justificam os fins. E aí você vai perguntar, qual é o fim último para o político, para o estadista? É o poder. Diferente de Immanuel Kant, que é um filósofo da ética, que o fim último para ele é a dignidade, que é a terceira ética. Volta para o Nicolau Maquiavel. Se o fim último é o poder e os meios justificam os fins, então faça o que tenha que fazer desde que você alcance o fim último, que é o poder. E Maquiavel vai dizer, faça tudo para conquistar o poder e mantê-lo. Quando você volta para a política brasileira, você tem, sobretudo, essa primeira ética com a equação do poder. Então, ainda que eles estejam em conchavo, eles estão em conchavo em prol do poder e a primeira ética. Mas se for comprometer o poder de um deles, eles vão puxar novamente a primeira ética para o lado que conseguir sair primeiro, que foi o caso da empresa. Quer dizer, eles tinham um conchavo a partir da primeira ética até o segundo tempo. Quando viu que ia estourar, ele mantém a ética maquiavélica negativa e a primeira ética, aquela menos nobre. E aí a mentira entra como uma ferramenta perfeita. E nesse caso específico, a mentira, como um fim último, foi uma coisa ruim. Porque feriu grande parte da população. Você vê pelo BNDES. Quanto de dinheiro que foi para uma única empresa, que depois foi para fora do Brasil. Esse dinheiro não podia ter sido diluído para os pequenos empresários. Distribui a renda para eles de maneira correta, né? É a mentira, nesse caso, a primeira ética e essa ética do poder negativa foi tudo ruim para o Brasil. E segue tudo ruim. Eu acho que a gente conversa com algumas pessoas, eu estava até ouvindo o Ronaldo falar enquanto eu estava no camarim, a gente não sabe se quer que acabe logo ou se quer que vai até o fim, porque tem muita coisa para descobrir ainda. E eu percebo que todas essas histórias e tanta mentira sendo descoberta, e o fato das pessoas hoje olharem, porque a gente viveu um momento, acho que até a última vez que você veio aqui, o país, a gente se dividiu, né? Em dois partidos, e um tá com partido e não fecha, o outro tá com partido e não fecha. Gente, enquanto a população não entender que não tá sobrando para partido nenhum, eu não sei nem como é que serão as próximas eleições, né? Mas enquanto eu acho que a gente não entender isso, o cenário fica muito mais complicado. E eu queria te perguntar uma coisa, como filósofo, como bioético, em quem que a gente vai confiar agora? Como é que a gente vai saber se não estão mentindo pra gente? Nós temos que confiar na população. Por isso que esse momento de intolerância que nós estamos estabelecendo na sociedade em relação aos velhos intolerantes vai ser um marco importante. Então, por pior que seja a situação, eu quero que ela perdure durante mais um tempo, para dar tempo da população maturar isso, para se tornar literalmente intolerante com esses que são os velhos intolerantes. E aí, o discurso da ideologia, que acho que eu comentei da outra vez, nós temos que parar com o discurso ideológico. Não há A ou B. Quando a gente parar com o discurso ideológico e, que nem diz um professor meu, uma empresa sempre te demite quando você é funcionário, mas você na condição de funcionário, você também pode demitir a empresa. Está na hora da sociedade começar a demitir esses corruptos, ou essas pessoas mau caráter, ou essas pessoas que transitam na primeira ética. Nós podemos demitir, é só parar com o discurso ideológico. E está ficando evidente isso, não tem lado bom. O que tem é o lado da sociedade que sofre. Versus o lado deles, é praticamente isso hoje, né? Isso, por causa da primeira ética. Quando a
a gente pensa em tudo que foi feito, em tudo que a gente vai descobrindo nas empresas, com os políticos, o quanto dinheiro em benefício próprio, o quanto... Não sei de nada, mas tá aqui no documento. Ah, isso aí era isso, eu não sabia de nada até agora há pouco. A gente vai vendo mais e mais e mais mentiras. Todas mentiras ruins, todas mentiras que prejudicaram e perduram em prejudicar ainda. Queria que você falasse, na sua opinião, até onde eles vão com a mentira? Até a gente descobrir a verdade? Até descobrir a verdade ou até tocar... Antigamente tocava no corpo, como o Michel Foucault já trabalhou em alguns textos, antigamente se tocava no corpo e até na própria família. Hoje não pode mais. Aliás, uma questão física de fato a gente está falando, né? Física de fato. Tortura e tudo mais. Mas aí a coisa evoluiu a um nível abstrato. Então você sai do concreto de tocar no corpo e vai no nível abstrato. Porém, você ainda não pode tocar na dignidade, mas pode tocar na liberdade. Que a liberdade é um grande propósito da vida. Quando você se realiza, você tem liberdade. Quando você não se realiza, você perde a liberdade. Você se sente preso. Nós, enquanto população, temos que começar a demiti-los para que eles percam a liberdade de estar lá e fazer o que faz. Quanto mais intolerante nós nos tornarmos para esses velhos intolerantes, no sentido de tocar na liberdade, não votar mais. A proposta é muito simples. Roubou, não foi bacana, correu fora da linha, tá fora. Não tem que ter conversa, né? Não tem conversa. Para com o discurso ideológico. Se deu algum sinal, cortou. Qual que é a sua opinião, a sua orientação, como você agiria? Aproveitar, né, que a gente tem um filósofo aqui, eu quero saber como que ele agiria, encontrando num restaurante, por exemplo, um desses políticos aí, que a gente sabe que já tá, alguns estão sendo investigados, né, mas alguém que a gente já sabe que está envolvido, ou até tem alguns acordos, algumas delações, e algumas pessoas que estão soltas e que a gente sabe que fez coisa errada, de empresas e políticos. O que fazer? Eu ouvi uma lógica de raciocínio de vaiar para eles, ou levantar todo mundo e sair do restaurante quando eles chegarem. Isso talvez tenha um pouco a ver com essa liberdade deles cerceada também, não? Sim. Seria mais uma catarse, né? Mais um desabafo. Mas, outro dia eu vi um outro professor dizendo o seguinte, que o que vale de quem fala não é exatamente o que ele tem para falar, mas é quem fala. E esses homens, eles estão numa condição de que eles têm poder para falar. Então nós, sociedade, que normalmente, que está ali no restaurante, pessoas simples, né, comum do dia a dia, a gente não tem o poder da fala. Então isso é mais um desabafo. Mas tem um momento específico que você tem um grande poder, que você tem a voz extremamente forte e alta, que é nas eleições. Todo o seu poder é na hora do voto, né? É só não votar nele. Corta. Ah, mas ele em algum momento, ou no momento passado, ele fez coisas boas. É o papel dele. Mas depois, se tiver algum desvio, corta. Corta, porque se você cortar, os próximos não vão vir não mentindo, ou não vão vir com a ideia de poder, mas eles vão ter que mensurar melhor. Porque eles não são agora só eles os protagonistas. Nós também temos que assumir o papel de protagonista. A história é nossa, na verdade, nossa, né? Eles estão estragando a nossa história, o país é nosso. O dinheiro é nosso, o país é nosso. E outra, quantos estão sofrendo agora? Quantos hospitais o recurso não chega? A conta a pagar é enorme e isso é injusto. Agora, outra coisa que eu percebo também sobre a mentira é que com tanta mentira que a gente está vendo de tantos políticos de todos os lados, se surge um ou outro muito bom... Não que tenham muitos, tá, gente? Mas de repente surge um aí, eu particularmente estou observando as atitudes de um que surgiu aqui em São Paulo, que a gente olha e fala, parece que tá caminhando bem. Só que agora a gente já tem uma desconfiança, um pé atrás, porque todo mundo mentiu pra gente. O que fazer nesse contexto? É difícil, né? Lembra que a ética do poder, faça tudo para conquistar ou manter o poder, é praticamente a essência da política, para o bem ou para o mal. Agora, quando você tem um isolado que é bonzinho, que está com as melhores intenções, na hora que ele desce lá na mesa para fazer política, porque tem conchavos, tem negociações, se ele não entrar no trâmite... A impressão que a gente tem é que ele não vai conseguir nada, Ele não vai conseguir. Por isso que não é que ele nunca vai conseguir se manifestar. Nós temos que aumentar a exigência aqui fora, no sentido de intolerância para eles, para que o nível de corrupção abaixe.
para que ele se sensibilize com a sociedade. E é esse que é isolado, que está mais com o papel do bem, ele consiga ter um pouco mais de força, porque está menos corrupto o processo, o ambiente. Mas isso só vai partir da gente. Essa é uma outra coisa que eu queria entender. É interessante como quando a gente conversa com algumas pessoas que têm um pouco mais de habilidade em algumas áreas, a pessoa olha e fala, tá mentindo. Aí às vezes a gente olha e fala, não, vamos ver, tava mentindo mesmo. Seja em uma campanha política, seja quando você conversa com alguém que está te propondo um negócio. Porque as pessoas às vezes levam muitas rasteiras na vida, né? A gente está num momento do país em que tem muita gente optando por abrir seu negócio próprio, por adquirir a sua franquia, pensando nesses detalhes e até mesmo em outros. Aqui a gente tem que estar extremamente ligado para não cair em mentira. A gente consegue adquirir isso? É algo adquirido, aprender quando o outro está mentindo ou não necessariamente, hein? Eu acredito que sim. Agora, vamos fazer uma brincadeira. Tem uma série que passa no Netflix, que está em alta agora, que ele diz que o corpo ele manifesta de forma intuitiva, primitiva, alguns sinais de quando mente. Então eu vou só fazer uma brincadeira aqui. Se você perguntar se eu ando de carro todos os dias, eu que só ando de moto, e disser que ando de carro, se eu levanto um ombro, diz alguns especialistas que há uma possibilidade de mentira. Se eu ponho a mão no nariz na hora que eu falo, assim, eu ando de carro, Parece também que há mecanismos naturais, antigos na existência do nosso corpo, que manifestam alguns sinais de mentira. Isso é uma brincadeira que pode ser verdade ou não. Agora, só a prática da vida vai mostrar se a pessoa está mentindo ou não. Agora, nós temos que controlar também a vaidade, porque quando vem propostas muito grandes, muito enriquecedoras, a vaidade, o ego inflama e você vê a possibilidade de entrar numa outra situação. Então, esse é um caminho de você ponderar. Peraí, tá muito fácil, tá muito bom, vai me inflamar muito. Será que tem mentira? Será que vai me criar prejuízo? Então, tá fácil demais, tá fácil demais, né? E outra, vai ser bom só para mim. E vai prejudicar o outro? Lembra da segunda e a terceira ética? Eu acho que a questão é essa. Se o que eu escolher para mim, o resultado da minha conduta será bom só para mim, ok. Mas vai ferir o outro? Vai. Então você pode moderar. Lembra, você está agora na primeira ética. Convide a segunda. Deseje a terceira, que é todos. E aí você consegue mensurar melhor quando a sociedade está mentindo ou te manipulando. Samuel, você falou e me fez lembrar que boa parte dos golpes que acontecem, geralmente por telefone, eles vão atacar justamente a vaidade da pessoa, né? É aquela história de falar, olha, se você depositar 1.000, você vai ganhar 50 mil. Aí a pessoa... Por quê? Porque está mexendo na vaidade, está mexendo no ego, está mexendo na questão financeira, então a pessoa, na ganância, a pessoa olha e fala, vou conquistar muito mais, e parece que ela deixa de raciocinar no que é óbvio. Então, alguém faz uma proposta, alguma coisa errada, como que você vai depositar 1.000 e vai ganhar 5.000 e vai ganhar 10.000 numa corrente? Mas a pessoa acredita naquilo, acredita nessa mentira, porque acha que vai ter algum lucro nisso. A primeira ética, né? A primeira ética. Você lembra que eu comentei da outra vez, que os gregos falavam que todos os seres humanos nasciam viciosos? Não no sentido de que ele usa algum elemento, no sentido de álcool, nesse sentido. Não é isso. Mas todo ser humano nasce vicioso. E aí caberia ao mestre, ao tutor, reconhecer uma conduta viciosa. Você que vai ser mãe, que daqui a pouco vai vir um neném, vai vir uma criança. E qual que é a sua função enquanto formador, enquanto mãe? Toda vez que ele identificar um vício, eu vou identificando. Naquele momento eu capto o vício, extirpo, educo, sensibilizo para tornar virtude. Agora, quando você achar uma situação onde ela tem condutas viciosas, é possível ter a mentira. E aí é por isso a importância de você evoluir para a virtude. Você ficaria mais blindado para situações que te levariam ao erro ou a questões negativas, como por exemplo mentiras que podem levar você a ter vantagens imediatas. Então, por isso que nós temos que evoluir no sentido de vícios para a virtude, nos esclarecermos, nos sensibilizarmos, que aí a gente estaria mais blindado para esse tipo de situação. A gente pode entender, então, que o ideal seria a gente tentar viver na segunda ética sempre apontando, caminhando para a terceira, é isso? Exatamente. Essa é a minha proposta. Que é difícil, mas é um convite. E é uma prática diária, né? Então você vai fazer alguma coisa... acho que o trânsito é um exemplo clássico disso, né? Você vai fazer alguma coisa, você quer ser mais rápido, mas você vai prejudicar 3, 4 atrás. Não, eu vou parar aqui rapidinho para alguém descer numa avenida. Você vai prejudicar todo mundo. Será que não dá para dar a volta, parar direitinho no lugar
se a gente começar a tentar praticar isso no nosso dia a dia, talvez já ficando cada vez mais automático, não é, Samuel? Com certeza. Agora, a ética, por mais que a gente esteja aqui conversando, tenha filósofos, especialistas profundos que falaram coisas maravilhosas sobre a ética, ainda assim ela não estará garantida. Porque a ética não é algo natural, intrínseco do ser humano. Ela é uma possibilidade, ela é um convite. Então, a liberdade só existirá se eu me convidar a ser ético. E pode ser que hoje eu não esteja afim. Então, eu preciso todo dia vigiar para ser ético. Todo dia vigiar para sempre escolher com responsabilidade. Até eu escrevi uma palavra aqui, nos forçarmos um pouco algumas coisas, porque, primeiro, aí a gente bate até essa questão filosófica com a questão bíblica. O natural da gente não é esse. O natural da gente não é pensar primeiro, deixa eu pensar o que vai ser melhor para todos que trabalham comigo antes de tomar uma atitude na empresa. Não, esquece. Dificilmente essa vai ser, a menos que haja muito treinamento, dificilmente esse vai ser o nosso primeiro pensamento. Então, eu entendo que a gente tem que se forçar o tempo inteiro para ir melhorando esse egoísmo que é em nós, não é isso, Samuel? Sim. Eu acredito que esse é o grande desafio. Se eu tenho, por exemplo, pessoas religiosas que compartilham da ideia da salvação da alma. Alguns compartilham que morreu, acabou, outros compartilham que é a ideia do eterno retorno, e outros compartilham que eu vivi uma vida, acabou, depois eu vou para a vida eterna. Independente dos três, ou sobretudo o terceiro, que é mais do nosso público desse programa, que você tem a possibilidade de uma vida eterna, você só vai atingir a vida eterna se você tiver uma vida ética, levando para o religioso ou para o legal. Olha que engraçado, se eu pego a sua caneta, pelo religioso, eu fiz um pecado, eu feri a dignidade. Se eu vou pela legalidade, eu fiz um crime, mas eu também acabei ferindo a dignidade. Então, tanto pela linha religiosa ou pela linha legal, os dois ferem pelo pecado ou pelo crime, ferem a dignidade. Então, o discurso da ética, ele antecede qualquer discurso religioso, político, legal. Por quê? Como vai dizer o filósofo Emmanuel Levinas, a ética não é um ramo da filosofia, mas tem que ser a filosofia primeira. Porque toda vez que eu me manifesto com você na relação face a face, o seu rosto já convida o meu dizendo assim: tu não matarás. Emmanuel Levinas, posso? Por favor. Emmanuel Levinas foi um filósofo que ele, ao ler a Bíblia, ele não teologizou, como todos fazem ao ler a Bíblia. Ele filosofou. Ele pegou os mandamentos de Moisés, por exemplo, não matarás, e ele entendeu o seguinte, que não matar não é só você tirar a vida, eliminar o corpo, mas é pela palavra. Então o meu rosto já convida o seu rosto já me convida na relação face a face, sempre dizendo, tu não matarás, ou vê bem o que você vai falar. Quer dizer, a ética ela está sempre emanando, agora eu preciso convidar. Porque ela não é natural. Se ela fosse natural, não teria as crises. Não teríamos tanta dificuldade, né? Não teria tanta dificuldade. E aí você fala uma coisa que é muito interessante, desse passo antes, porque eu creio que a gente nasce com uma capacidade de compreender o que é errado, né? Porque a criança, às vezes, ela faz uma coisa errada e ela já sabe ali que tem alguma coisa errada. A gente tem algo que a gente vai aprendendo muito rápido. E não dá, de repente, para diante de uma discussão, uma pessoa, de repente, um novo convertido fala, peraí, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Tem algumas coisas que a Bíblia, que se a gente imaginar o que é correto, vai estar na Bíblia, vai estar na legislação. Será que eu posso pegar essa caneta? Deixa eu ler o que está escrito. Não, eu não posso pegar essa caneta. Então, são coisas que têm que ser cada vez mais naturais em nós e o primeiro pensamento, até antes de qualquer outra coisa, né? Posso, de repente eu estou me repetindo. Lembra que eu falei que existem 4 possibilidades? Amor, moral, lei e barbárie? A sociedade tem que transitar entre as 3 primeiras. Se você ama a sua filha, tem amor por ela, eu não precisarei vigiar as suas condutas no que diz respeito à conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser da sua pequena. Tem que ser natural, por exemplo. É natural. Mas você não vai amar todas as crianças, porque é natural isso. Então, quando você estiver diante de outra criança, você vai agir na moral. A moral é a cópia do amor na ausência de amor. Perfeito. E quando o amor e a moral não está? Aí eu preciso da lei. A lei vai falar assim, você não vai amar e não vai agir na moral, então a lei vai te coagir. Não toque naquela criança. Agora, se você não consegue transitar entre as 3, sobra a barbárie. Não a barbárie do mundo animal, da força, mas a barbárie sofisticada, abstrata, dos políticos. E aí, para fechar, a conduta ela pode ser motivada por duas vias
duas vias necessárias, ou por empatia, o amor, ou por respeito ao princípio. Então, os 10 mandamentos de Moisés são leis. Então, se você não consegue agir por empatia, então pelo menos convide Moisés para conduzir as suas condutas. Não minta, não mata e aí por diante. Muito obrigada, Samuel. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, site www.eticas.com.br, e-mail ssabino@eticas.com.br e o telefone 0 operadora 11 9 8642 5791. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, viu? Obrigado. Gostoso do nosso bate-papo, né? Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta.